Fala meus amigos, Felipe aqui na área, bora fazer uma análise aqui da LDO que está bem interessante aqui no gráfico semanal, partindo para o diário, H4 até no ponto de entrada ali em M15, né, gráfico ali menores, né, gráficos do intraday. Então vamos analisar o contexto que é sempre mais importante, vamos ver o que está acontecendo com o ativo, ver um bom momento aqui para a gente pensar na possível compra, também trabalhando na ponta da venda, tá? Então vamos aqui entender um pouquinho sobre os conceitos, né, do Smart Money aplicado juntamente aqui diretamente, né, ao vivo e a cores para a gente entender o que está acontecendo com o preço, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Quando a gente faz um mapeamento, né, o ideal é a gente sempre começar do mensal, semanal, diário, H4, até partir para o gráfico de execução, né? Gráfico ali de 2 minutos, gráficos de 5 minutos, né? Porque você vai estar entendendo o que está acontecendo com o ativo e aquela zona, né? Se o preço ele chegar, ele vai ter uma reação tanto na parte da venda quanto na parte da compra, para a gente entender se é um movimento de impulsão, se é um movimento de correção, né? Se tem liquidez. Então tudo isso você vai se familiarizando. Então só eu fazer as análises, às vezes eu demoro uma hora e meia, porque eu sempre vou partindo do mensal até chegar no intraday, até o ponto de execução. Então as análises quase beira a perfeição, né? Sempre procurar as melhores entradas, informações, né? Porque quanto mais informação a gente tem, não no sentido de poluição do gráfico, mas o que está acontecendo, se é acumulação, se é distribuição, né, se é indução, se tem liquidez e tudo mais, como que está o preço. Então a gente vai sempre começando na macro tendência, né, partindo para micro. Eu vou fazer um pouco mais, entendendo aqui o gráfico semanal e depois eu vou partindo aqui para os gráficos menores, tá bom? Não vou estender muito esse vídeo, mas vamos ser um pouco mais direto e sucinto ao objetivo do vídeo. Bom, o que está acontecendo com o preço, né? O que a gente já tem aqui, né? As informações, tá? Vou trabalhar com dentro desse swing low e dentro desse swing high, tá? Eu tenho um fundo aqui, né? Esse fundo ele acabou indo buscar a liquidez do topo, tá bom? Então aqui eu tenho liquidez também para trás, mas a gente pode considerar esse fundo protegido, tá bom? Então vou estar trabalhando dentro dessa informação aqui no gráfico semanal, dentro desse fundo e dentro desse topo, tá bom? Esse fundo quebrou estruturas, né? O que a gente já tem para trás aqui? Tem uma região de demanda lá embaixo, né? Eu tenho essa região aqui de POI, de ponto de interesse. Então caso o preço venha visitar essa região, eu tenho uma possível reação por parte da compra, tá bom? Então é claro que isso vai demorar semanas, né? Não estou falando de dias, né? E aqui eu tenho imbalance também, né? O preço ele deixou um imbalance, né? Um gap a ser preenchido, tá bom? Que porventura o preço ele pode buscar. E ao mesmo tempo que ele visitou aquela máxima, né? Fez um sweep aqui nessa região, né? Ele varreu quem estava vendido nessa zona, ele praticamente tirou liquidez desse topo, tá? Quem estava vendido aqui foi embora para casa, tá? E realmente entrou venda. E lá para baixo você tem bastante liquidez, né? Você tem LTA, você tem fundos iguais, olha só, fundo do semanal, fundo igual. Onde que essa semana o que o preço está vindo buscar? Essa liquidez aqui, vindo estopar essa região. Então tudo que acontece em um movimento interno é para procurar buscar liquidez externa, onde tem mais lotes, onde tem mais contratos, money, né? Então a gente isso analisando no semanal, a gente já tem algumas informações interessantes. Aqui a gente já nem pensa em comprar em nenhum momento aqui, tá? Talvez só se for uma correção diante dessa perna, um movimento mais curto, mas seria muito arriscado. A gente partindo para o diário, que informações a gente já tem, olha só, confirmando, né, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né? No semanal não fica tão notório essas regiões de demanda aqui, né? Já agora no semanal não ficava tão claro, agora no gráfico diário, né, no gráfico menor, você já consegue perceber que aqui você tem demandas que não foram mitigadas, então o preço pode ter uma reação aqui nessa zona, então dá uma possível compra, até porque
diante dessa estrutura, você vai estar trabalhando, né, abaixo dos 50% do movimento, né? Se eu pego, do fundo ao topo ali, você tem as regiões 7 e 9, né? Acaba confluenciando com essa região de demanda mais embaixo, e a região de 8 e 8 que é lá embaixo, que é o extremo, né? Então a gente sempre quer comprar algo descontado, algo barato, né? E vender algo caro. Quem faz dinheiro no mercado é aquele que compra depois que caiu e vende depois que subiu. Mas a gente tem que saber o time, né? O momento que a gente está querendo comprar, tá bom? Para a gente ser lucrativo, tá bom? Isso é mais importante, entender o que está acontecendo com o preço e as informações que a gente tem. A gente tem muita liquidez, né, nesses fundos, esse fundo semanal que o preço ele está vindo buscar exatamente nessa zona aqui, tá bom? Tinha liquidez e olha só como, vou mostrar aqui um pouco de indução do mercado, tá? Você tinha fundos iguais aqui, você tinha fundos iguais, o mercado fez um sweep, tá? Estopou quem estava aqui e aí entrou um pouco de reação por parte da compra. Mas ao mesmo tempo, olha só, você tinha liquidez do semanal mais embaixo, tá bom? Então isso acontece muito, essa parte de indução, porque se você for no intraday, tá, o que está acontecendo? Se eu for no tempo gráfico menor, né, o preço subiu em forma de bandeira, tá, mitigou essa região de oferta, né, e veio visitar a minha target, né, ou seja, o meu fundo semanal. E olha só, se for num tempo gráfico menor, o que está acontecendo? Olha só aqui, como é interessante você saber. O objetivo é sempre em fundos fracos, né? Aqui é um fundo teoricamente fraco, por mais que ele fez sweep e entrou compra, né? Foi um fundo fraco porque você tinha mais liquidez no semanal, né? O preço foi lá mitigar uma região de ordem block, tá bom? E aqui você tinha aquela LTA lá do semanal, lembra? Ó, fez um pullback na LTA juntamente com price action, né? Opa, veio retestar a região de oferta para buscar liquidez do fundo, né? Um trade praticamente aqui 1 para 10, eu acho. Aqui não, aqui tinha dado 1 para 5, tá bom? 1 para 5 com o objetivo da liquidez do semanal, tá? Por mais que ele fez um sweep aqui, essa parte de indução foi para pegar a liquidez aqui do semanal. Porque quando realmente vai começar um pullback referente à estrutura? Quando o M15 vira comprador, certo? A gente sabe disso, eu tinha explicado isso para vocês, né, em relação a uma estrutura. Só que esse pullback ele tende a falhar se ele não pega liquidez, como ele tinha deixado mais liquidez para trás, né? Ele tinha deixado liquidez para trás, ele não tem força suficiente, né? Só ia reverter de fato a tendência e rompesse esse último topo válido, tá bom? Como ele fez essa parte de indução, que eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Essa parte aqui, ó, que aconteceu, isso acontece todos os dias, né? Essa parte de indução, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, tá? Olha só, a teoria se juntando com a prática, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. Opa. Você tinha, olha só, você tinha fundos iguais, né? Você tinha fundos iguais nessa região. O mercado, ele acabou fazendo um sweep, tá? Quando o mercado ele pega a liquidez, né, isso do diário, semanal, H4, aí tende a entrar uma reação por parte da compra. De igual forma, se fosse por parte da venda, né, o preço ele tende a sentir uma reação. Então, por isso que é importante você sempre analisar os times maiores para ver se o mercado ele pegou liquidez. Se ele pegou liquidez, cara, aí sim tende a entrar uma reação, né, por parte ou da compra ou da venda, dependendo em qual região você está operando. Né? O mercado ele sempre vai estar porque a liquidez serve como gasolina, né? Aí agora, se de fato o preço agora armar um choque em M30, aí sim se tem uma confirmação que o preço ele pode esticar para cima, né? Tá? Então você tem que entender essas partes de induções. Aqui a gente não faz mais nada, né? Então o ideal é sempre você esperar ali um tempo gráfico de execução, tá? Sempre um choque, né? O mercado acaba criando liquidez na parte de cima, faz um sweep e aí realmente
acaba entrando a venda, né? Vem mitigar a região de ordem block lá em cima, acaba criando, porque quem está vendido está com stop aqui nesses topos, né? O mercado sabendo disso faz um sweep e aí realmente entra a pressão de venda. Então, sempre quando você entrar em uma operação, veja se o mercado já tirou liquidez, tá? Então, o que a minha narrativa agora, pensando mais em um swing, tá? Se a gente, talvez durante essa semana, né, o preço ele sentiu uma pressão de venda aqui nessa zona, porque como ele tirou liquidez do semanal aqui e começa uma nova semana, se de fato, né, ele virar comprador aqui, talvez sentir uma pressão por parte da venda nessa zona aqui na casa dos 2 dólares, tá? Ou mesmo nesse embale, mas o ideal seria lá em cima, né? Por quê? Porque essa região em destaque, essa ordem block, essa supply, ela foi capaz de quebrar estrutura, né? Quebrar fundo, então ela é bem válida, ela é bem forte. E como você está numa região premium, e também, né, para quem gosta de padrão, né, ombro, cabeça, ombro, né, o padrão ele funciona desde que tenha um contexto por trás, né, e também você tem lá no semanal, lembra, essa região preta é uma região de imbalance, né, então o preço pode vir buscar os 50% desse imbalance, que vai ser uma região de desconto, talvez ele faça aqui uma reação para buscar essa zona, né, já que você está no flow de baixa, topos e fundos descendentes, está vendo que o seu fluxo ele está desalinhado, ele está vendedor, né, tanto no diário quanto no semanal, topo, opa, fundo, topo, ó, os topos estão mais baixos, né, ó, tá vendo? Então a probabilidade é que ele coloque fundos e não topos, né? Então como você está numa região cara, o preço ele pode fazer isso aqui, colocar um fundo maior, talvez vir mitigar essa região de demanda, né? Fechar esse embale, aí sim temos uma possível reação por parte da compra, tá? Então por isso que é importante analisar sempre contexto. Aí você vai ter algo realmente um preço descontado, né? Um preço descontado, é claro, esperar uma reação por parte ali dos compradores nessa região, levar até uma região premium e tal, aí você tem um trade totalmente congruente, tá bom? Tamo junto, opera bem, que dinheiro é consequência. Entra no meu canal Telegram se você quer saber mais conceito do Smart Money, conceitos avançados, tem o meu método, aqui o Smart Trade, que está por um preço totalmente acessível, está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Tamo junto, forte abraço e fortaleça, dá um like, porque assim você vai estar me ajudando e me motivando a trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui no YouTube. Tamo junto, estude e é nóis!